Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um estudo do livro Preparando Seus Filhos contra os Perigos desse Mundo. Esse é o livro que nós estamos estudando, está um pouquinho embaçado, não sei se dá para vocês ver direitinho. E nós estamos hoje num estudo muito interessante, muito importante e muito atual nos dias de hoje. Vou esperar ver quem vai entrar na sala, quem vai participar, quem vai querer hoje estar aqui vindo, participando e compartilhando um pouco também das suas experiências. Vou pôr aqui para filmar pelo Instagram, né, para eu poder depois divulgar esse estudo, mas vou aguardar aí o pessoal poder entrar. E, claro, você que for me assistir, não esqueça de compartilhar esse estudo com alguém que precisa estar aprendendo, precisa estar se edificando para poder ajudar os seus filhos contra os perigos desse mundo. E também eu vou pedir para você me curtir lá no Instagram, Amanda Consultora Parental. Lá eu coloco vários conteúdos referente à educação parental e também à psicopedagogia. Aguardar mais alguns minutinhos para ver quem vai estar junto com a gente. Senão, vou dar a continuidade e compartilhar o slide para que a gente possa ir guiando conforme o livro tem nos mostrado o tema de hoje, que está bem interessante e bem, bem desafiador nos dias de hoje. Bora lá, gente. Para mim está sendo um prazer poder trazer um pouco sobre o estudo desse livro. Ele tem trazido muitos insights daquilo, da necessidade de a gente poder estar ensinando os nossos filhos, né, no caminho certo, correto, conforme Deus tem nos dado na tua palavra, e da maneira que a gente possa compreender e entender de como protegê-los contra os perigos desse mundo. Bom, já passou 5 minutos e eu vou começar, a gente ser pontual até a hora de terminar. Vou compartilhar meus slides aqui, meus slides. Vamos lá, gente. Aqui, maravilha. Saiu. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não estou conseguindo tirar uma coisinha daqui. Vou mantê-lo, porque pode ser que ele feche. Eu não quero que ele feche. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Nós estamos no capítulo 1, que fala dos perigos específicos de nosso mundo, do nosso mundo moderno. Então, coloquei aqui sobre a sabedoria, né? Esse capítulo 1 que ela vai falar agora, que é o fundamento para preparar nossos filhos nas habilidades e de segurança. E é claro que eu fiz um resumo para que a gente pudesse compreender mais e pudesse entender um pouco mais o que a autora quer dizer no livro. Então, nesse capítulo, ela aborda um pouco sobre o avanço das tecnologias nas mídias sociais. O que que ela traz, né, sobre esse avanço, né, que nós já sabemos? Então, as crianças e os adolescentes estão recebendo dispositivos, como smartphones, tablets e relógios inteligentes, sem estarem preparadas para administrá-los. Então, isso é algo que no mundo atual está sendo assim muito perigoso. Nós estamos vendo isso tanto na internet quanto em rede social. Está vindo como uma coisa muito, muito perigosa
dias de hoje para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e até mesmo para a gente adulto, que nós precisamos tomar esse perigo, porque acaba trazendo um vício. O alerta central é que nem tudo que o mundo oferece vem de Deus e é preciso atenção redobrada com os conteúdos como sexting e exposição a perigos online. Sexting, pornografia, cyberbullying, que agora o cyberbullying é um bullying de humilhação pela internet mesmo, que o pessoal vai fazendo. Então, às vezes, nós não ficamos sabendo, principalmente nós pais, e acontece muito no sentido com os próprios amigos, né, que já estão ali envolvidos com os nossos filhos. Então, isso é um cuidado que não necessariamente fisicamente eles possam estar expostos a isso, mas eles estão expostos até mesmo pela internet, até mesmo pelo uso de telas. Mas é algo que a gente precisa entender. Isso que se encontra no versículo de Coríntios 6:2, que eu vou abrir para vocês, para a gente poder compreender o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Deixa eu pegar aqui. 6:2, para vocês verem. Fala assim, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, nós sabemos que nós temos o livre arbítrio, mas nem tudo é permitido. A palavra de Deus já nos diz mesmo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. O que que a gente vê, o que a gente ouve, né, com quem nós andamos. E a gente precisa caminhar com aquilo que Deus já entregou em nossas mãos, que é a sua verdade, que está na palavra. Então, tudo isso, né, que a gente está falando agora sobre internet, sobre crianças já terem celulares, tablets, computador, joguinhos online, às vezes não está tendo limite suficiente e está fugindo das nossas mãos. Então, nós precisamos ter o cuidado, tá? E aí, aqui dou continuação, né, para lembrar que, assim como preparamos nossos filhos para os perigos físicos, precisamos prepará-los espiritualmente, para discernir o que edifica e o que afasta do caminho. E a gente precisa entender que a palavra de Deus, ali em claro, de a gente colocar para eles, né, visualizar, mostrar no sentido que é perigoso, que não pode, nós precisamos mostrar também, junto com a palavra de Deus, que Deus já nos orienta a ter o cuidado com as coisas desse mundo. Aí, o próximo slide, já, né, que é o próximo título do nosso, subtítulo, perdão, do nosso livro, vai falar também sobre as influências digitais que é responsabilidade dos pais. Influências digitais é responsabilidade dos pais. A internet expõe crianças e adolescentes em muitos perigos, como a pornografia, que a gente falou, aliciamento, manipulação e influências que podem afastá-lo dos valores cristãos. Então, a gente precisa entender que esse tipo de influência pode afastar dos valores cristãos, fazendo com que as nossas crianças acreditem, os nossos adolescentes também. Muitas vezes essas mensagens chegam de forma sutil, bem delicadamente, né? E a gente não percebe. Às vezes a gente acha que isso, é coisa boba, mas aí que está o perigo. Por meio de vídeos, jogos, redes sociais e influenciadores. Por isso, os pais precisam estar presentes, ensinando discernimento, acompanhando o uso da tecnologia e prestando contas com amor para que seus filhos aprendam a fazer as escolhas sábias. Então, nós pais precisamos entender o seguinte, que os nossos filhos, seja ele uma criança, um adolescente e até mesmo ainda na juventude,
A gente guia os nossos filhos. É nós que colocamos ele no caminho certo para andar. A criança, ela não consegue ter compreensão, ela precisa de um adulto que auxilie ela. E nós, como os responsáveis deles, precisamos sim ter essa responsabilidade de guiá-los, de levar no ponto do, desculpa, de colocar no caminho aonde precisa ser, onde precisa ser certo, onde ele precisa fluir, que é a palavra do Senhor, que é aquilo que o Senhor nos mostra. Muitas vezes a gente pensa assim, ó. Mas, Amanda, quando você fala, tem que andar no caminho do Senhor, isso, aquilo, eu tenho que embutir a palavra de Deus, não embutir no coração do seu filho, é trazer essa natureza que o Senhor tem na tua palavra para dentro do coração do seu filho. E aí, eu tenho os versículos chaves que eu já coloquei aqui para vocês, que está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a renovação da vossa mente. Ou seja, a gente não pode se conformar com aquilo que o mundo está nos apresentando, entregando aos nossos filhos. Primeiro, não pode, nós, responsáveis, não podemos nos conformar, né? Nosso coração sendo transformado, a gente vai transformar o coração dos nossos filhos, para que eles entendam que não é o mundo que vai trazer essa renovação de mente deles, mas sim a palavra do Senhor que vai renovar e que vai trazer sabedoria para eles. Outro versículo muito importante: sobretudo se deve guardar o seu coração, que é o que eu estou falando agora, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, de tudo que nós já aprendemos, que entendemos da palavra do Senhor, aquilo que ele deu para nossa vida, para que a gente possa caminhar nessa terra, isso tem que estar no nosso coração. Porque quando a gente se vê em um perigo, nós estarmos em algum perigo, nós vamos lembrar o que a palavra de Deus nos diz. É por isso que a importância de a gente ler a Bíblia, de estudar também ela, mas de lembrar versículos bases aonde eu preciso entender é, a questão de respeitar, de caminhar, de obedecer, de não me envolver com aquilo que é errado. E a Bíblia, ela é um livro de muita sabedoria para que possamos explicar e mostrar aos nossos filhos a importância de crermos e ter fé e confiar e principalmente obedecer ao Senhor. Influências dos colegas. Isso é muito importante. A influência dos colegas, incentivo cultural. As vozes do mundo moderno tentam convencer os jovens de que a independência dos pais é sinônimo de liberdade e maturidade. Busca de identidade, à medida que crescem, os filhos buscam respostas sobre propósito e identidade. Ou seja, se você não colocar identidade, não mostrar para o seu filho quem ele é de verdade, que ele é amado por Deus, que ele é querido por você, que ele é amado por vocês, que ele é uma pessoa inteligente, que ele é uma pessoa obediente. Se você não reforçar isso no dia a dia com ele, você pode ter certeza que quem está lá fora vai estar fazendo isso, vai estar reforçando isso na vida dele e fazendo com que ele entenda que ele pode ter a liberdade que quiser e acreditar no que quiser. Se os pais não preencher esse espaço, eles recorrerão às vozes mais persistentes. Os colegas, isolamento geracional. Ou seja, ele vai procurar quem mais os colegas, pessoas diferentes que não seja da própria casa, pai, mãe, que é o mais importante, mais colegas que às vezes não é no mesmo que segue os mesmos princípios e os mesmos valores, né? Para preencher aquilo que está faltando, para ensinar aquilo que ele ainda não encontrou na sua identidade.
O uso constante de smartphones, redes sociais e internet isola os jovens no próprio grupo de amigos. Hoje em dia, nós vemos muito que né, muitos crianças, jovens, adolescentes já têm um smartphone, já têm redes sociais também. Então, eles buscam, né, entender como que funciona, o que está acontecendo, o que é melhor se assistir, para o quê? Para que eles possam depois ali compartilhar com outros amigos e falar que também está na mesma vibe que eles, entendeu? Então, tudo isso faz com que eles tragam uma identidade do lado de fora na internet dos colegas, né, da forma para ser acolhido, para ser aceito. E a gente precisa ter esse cuidado. Nosso papel é mostrar para eles a importância de que ele é aceito, primeiramente por um Deus que nos ama muito, e sim, amado e aceito pela sua família, que ele pode contar que com o pai, com a mãe, mas também que ele precisa, principalmente, é claro que a gente está falando todo esse cuidado, mas a intenção aqui não é que ele se afaste, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, é melhor se afastar. Claro que dependendo da amizade, a gente vai se afastar. Mas às vezes esse convívio é o dia a dia, é na escola, e dificilmente você vai se afastar. Mas que o seu filho tenha sabedoria, discernimento e tenha temor daquilo que um outro amiguinho está vivendo diferente dele, está vendo, assistindo, fazendo totalmente diferente aquilo que você já está ensinando, de forma que ele entenda, que ele compreenda que aquilo não é bom, que aquilo não é algo bom e que não é do interesse dele, né? Que isso não é um desejo, né? Estar nesse mundo onde tem coisas erradas, onde tem coisas que não faz sentido para a vida dele, não é edificante para a vida dele, daquilo que é da palavra de Deus que nós, pais, vem já trazendo, conversando, ensinando, explicando. Isso é muito importante. E aqui eu deixo também mais um versículo importante para que a gente possa lembrar e também, gente, lembrar os nossos filhos, porque esses versículos que eu coloquei aqui, ele é um versículo para que a gente tenha sabedoria de explicar e mostrar para os nossos filhos o que a palavra de Deus nos traz, o que a palavra de Deus mesmo tem nos mostrado, para que a gente possa crer e guiar e obedecer e caminhar. Então, em Provérbios 13, 20 fala: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 1:20. Esse é também um versículo que a gente compreende, né, da importância de a gente estar com pessoas que edifiquem a nossa vida, não somente para nossos filhos, mas principalmente para nós adultos responsáveis também. Eu estou tentando, gente, querer tirar aqui que está me atrapalhando. Peraí. Deixa eu ver. Tem alguém aqui para entrar. Peraí. Nai, Nai, Nai. Agora deu certo. Deu Ai, certo? Tudo bem? Boa tudo. noite. Boa noite. Viu? Eu comecei, tá? Eu já estou gravando também, então eu vou dando continuidade, mas deixa eu atualizar rapidamente para você que esse capítulo que eu estou lendo é o capítulo que ela fala muito da questão atual dos dias de hoje, que é sobre as telas, a internet, tá? Então, assim, agora o que eu vou compartilhar aqui a tela com você. Peraí, você me fala se está vendo certinho. Peraí, peraí, Nai.
Eu falei da influência dos amigos nos dias de hoje, tá? O cuidado que nós precisamos ter. O mundo moderno, que eu ia dar continuação, porque eu terminei agora no versículo de Provérbios, né? Que a gente fala: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13, 20. Tá? Então, nesse slide aqui, eu falo um pouco daquilo que hoje em dia os nossos jovens, nossos adolescentes, né? Eles procuram identidade, às vezes, do lado de fora, no mundo, né? E o quanto nós precisamos firmar a identidade deles no dia a dia. Então, aqui é um resumo do livro, tá? Que ela traz um pouco para a gente sobre essas influências dos colegas. Então, a importância e da insistência que precisamos ter no dia a dia, de mostrar para eles a questão da identidade deles, porque são fases, né, principalmente a adolescência, que eles estão ali um pouco mais perdidos, estão crescendo, amadurecendo, se conhecendo, tá? E aí eu coloquei no próximo slide que eu ia começar a falar, né, sobre o mundo moderno. Se a cultura e os colegas moldarem os jovens por falta, deixa eu só tirar aqui que tá aqui. Por falta de intervenção dos pais, surgem os comportamentos como um falso senso de maturidade e alienação da influência dos adultos, intolerância à sabedoria e deboche do que é saudável, convivência com comportamentos imorais, de riscos e desrespeito às autoridades. Ou seja, se isso for terceirizado, né? Se a gente terceiriza esse tipo de é, fugiu o nome da palavra, é, de trabalho não, de para outras pessoas lá fora, né? Que é da nossa a educação dos nossos filhos para outras pessoas, eles acabam tendo esses tipos de reações, que mau comportamentos, desrespeito às autoridades, né? Algo que a gente já sabe que pode ocorrer no nosso dia a dia conforme a gente não caminhar junto com eles, tá? Peraí. Agora aqui. E para mudar intencionalmente o caráter dos filhos, é necessário investimento de tempo e pensamento. Então, aqui eu coloquei a construção de respeito, cooperação e segurança emocional, nós precisamos passar para eles. Dependência saudável dos pais para a nutrição espiritual, confianças e conselhos sábios e respeito à liderança. Isso tudo nós precisamos estar ajudando e fortalecendo os nossos filhos. Esse é um resumo do livro, tá, Nai? E que eu coloquei, primeiro, como eles agem se a gente não ter uma autoridade, se a gente não ajudá-los, e como eles agiriam também, como ela disse, se nós estivermos guiando eles, né? Se a gente estiver junto com eles, caminhando com eles. E aqui eu já trago também alguns versículos que faz com que a gente entenda a importância da gente caminhar, né, junto com eles e com que eles aprendam. Então, eu vou abrir aqui para ler pelo menos um dos dois versículos, que é muito importante, que ela também questiona. Vou ler o Salmo 101, que eu achei um salmo assim super importante, principalmente para nós responsáveis entender, né, a importância mesmo desse cuidado com os nossos filhos, desse cuidado do desenvolvimento, do crescimento, e principalmente a gente falar da palavra, né, porque tudo, por mais que a gente ensine, explique e fale o que aconteça, às vezes a gente não traz a palavra, né, ou às vezes a gente até esquece um dos versículos para que a gente possa cada vez mais colocar no coração deles, né? E isso deixar embutido para que eles entendam, para que eles não errem, para que eles não caminhem para um lado errado, para o lado do que o mundo queira que eles façam. Então, Salmo 111.
Fala assim: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã, cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Esse salmo eu achei muito bom, né? Porque ele fala a questão de como a gente, de fato, tem que saber caminhar com pessoas certas, no caminho certo, como a gente precisa também entender a questão de não caminhar com pessoas erradas, de não aceitar aquilo que vem do mundo, né? Então, eu gostei bastante para esse estudo de hoje. E também eu gosto muito do Provérbios 1:10, que eu vou ler também aqui para a gente. Depois os outros, que é Efésios 6:4, também eu vou deixar aqui para depois vocês poderem ler. Mas o 1:10 fala assim: Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Ou seja, toda a palavra do Senhor, ele já nos fala, né? Para a gente ter esse cuidado com as coisas desse mundo. E isso nós precisamos passar para quem? Para os nossos filhos, para a próxima geração. Nós precisamos trazer para eles, nós precisamos trazer para o coração deles, né? O que a palavra de Deus já nos traz, para que a gente faça da melhor forma, caminhe da forma correta, né? Sem cair nas armadilhas do mal, do mundo. E isso nós precisamos estar passar para os nossos filhos. Peraí. Aqui eu trouxe algo meio esporádico, mais para que eu acho muito legal estudar, a gente entender, porque faz uma analogia muito boa. Nos dias de hoje, né, a gente às vezes tem medo, primeiramente, né, de falar algo para os nossos filhos, dar um não para ele, quer dizer, de não de dar um não, de acabar falando sim, deixar com que ele faça aquilo que ele queira, principalmente uma tela, principalmente um celular, assim, exageros de ficar, né, momentos ali na tela, ou querendo algo além de um celular, mais do que isso, enfim, hoje em dia os pais eles estão enfraquecidos. Então, falar não hoje em dia para uma criança, para um adolescente, é algo como se vai virar um trauma, tudo é um trauma, né? Tudo é um medo. Então, como nós estamos falando aqui sobre um pouco das telas também, sobre a questão de como a gente tem que lidar com o mundo lá fora, com os amigos, né, que eles estão ali caminhando e tudo mais, claro que eles aparecem, querem, de uma certa forma, às vezes, bem provavelmente você deve passar por isso, às vezes pedir algo que você olha e fala assim, mas você sabe que isso eu não faço, eu não dou, mas às vezes insiste, né, querendo fazer. Eu trouxe essa questão do cérebro, né? Ainda infantil, porque quando o sistema de recompensa do cérebro constante, estimulado por recompensas imediatas, ou seja, quando você
fala sim o tempo todo para o seu filho, sim, sim, não dá um não, não põe limites, não põe disciplina, né? A criança ela pode desenvolver uma impulsividade, ter maior dificuldade em aprender a esperar, a lidar com frustrações e desenvolver o seu autocontrole. E tudo isso fica no nosso no córtex frontal, né? Igual a imagem aqui. O córtex frontal é aonde a gente vai aprender, a que a gente aprende que a criança ela vai amadurecendo, né? O córtex dela vai amadurecendo conforme a gente precisa guiar ela. Ela não tem essa capacidade, né, de controlar isso sozinha. Né? Então, por isso, muitas vezes a gente acaba fazendo de forma errada, né? Criando tudo isso de forma errada para ela, e aí ela acaba não sabendo lidar com o tempo, com frustrações, com o dizer não. Porque nós só dizemos sim, 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 achando que isso está protegendo ela de alguma forma, achando que não protegendo no sentido, ela não vai se traumatizar, ela não vai ficar brava comigo, né? Os pais pensam muito isso, mas isso está errado, né? Nós já sabemos que isso não está certo, porque até mesmo a ciência nos mostra de uma certa forma que nós precisamos pôr controle, nós precisamos pôr controles, limites, e isso está sendo o estudo de hoje, a questão de a gente saber pôr limites e disciplinas com o uso da tela. Né? E também com com as amizades, com as influências que os nossos filhos estão, às vezes, se relacionando. Então, isso é preciso ter um cuidado e saber colocar os limites certos e a disciplina para esse mal não acontecer na vida deles, de eles sempre aceitar o tempo todo, né? Ter o aceitar assim no sentido o pai e a mãe deixar o tempo todo, né? Ai, pode ser isso, aquilo, por questão de às vezes achar que a criança mesmo possa criar algum trauma, né? E até mesmo terceirizar um pouco da sua educação, né? Porque cansa, às vezes você falar não, ou cansa você, melhor, eu não vou deixar, é melhor falar assim, fica tudo mais certo, para de encher o saco. Então, isso acaba prejudicando a criança. Nós precisamos entender um pouco cientificamente, vamos dizer, como a ciência nos diz, porque às vezes nós entendemos que a gente só fica na conversa e acha que o cérebro ele não entende dessa forma. Tem pais ainda que ficam um pouco perdido nisso. Tá conseguindo compreender? Sim, Tá. Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? não, não. Agora é cultura e inversão de valores. O texto argumenta que a sociedade atual chama o mal de bem e o bem de mal, promovendo uma cultura autocentrada, baseada em clichê como siga seu coração, siga sua verdade, viva a sua vida. Quem que já não ouviu, né? Esses monte de frase, né? Vai ser feliz, né? Não liga para isso, vai ser feliz. Então, hoje nós temos várias inversões de valores nesse sentido, né, em vários outros sentidos mais aprofundados, mas esses tipos de frases que às vezes a gente acha que não é nada, né? Ela pode trazer uma consequência muito grande, né, de aceitamento para esses jovens, achar que de fato isso é verdade, siga o seu coração, viva a sua verdade, vai ser feliz. Então a gente precisa trazer de esse tipo de palavras, de frases, né? Mostrando para eles que não é assim que funciona, isso não é verdade, não é realidade, né? E nunca foi, nem nos dias de hoje e nem sempre, né? Nem nos antepassados.
A verdade nos jovens, essa mentalidade secular é o relativismo, uma ideia que não existe uma verdade, de uma verdade absoluta. Então, relativismo é uma ideia que não existe de uma verdade absoluta. Moral moldam a identidade e as decisões dos jovens. E o papel dos pais é alertar que o afastamento dos caminhos de Deus pode acontecer no intervalo de apenas uma geração. Ou seja, nós precisamos alertar essa geração, que é a dos nossos filhos, e as outras, né? A gente precisa deixar isso para que a palavra de Deus, né, no coração deles, para que eles possam levar as próximas gerações, seus filhos, seus netos, enfim, para que isso não acabe, para que isso não morra. Porque a tendência é com que as próximas gerações saibam cada vez menos da palavra do Senhor. Então, nós lutamos para que isso não aconteça, né? Para que isso siga e siga cada vez mais forte, sempre levando a palavra do Senhor. Confrontos de pensamentos. Enquanto o pensamento secular diz que somos mais humanos diz que nós somos mais humanos do que quando nós entregamos a um Deus soberano. Ou seja, muitos acham que se a gente entrega a Deus, né, e acha que é um exagero, ou pensa que não é, nem tudo é para Deus. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não pode aceitar tudo, né? Aceitar, vamos supor, ouvir música, assistir o que quiser. A gente precisa tomar esse cuidado. Ambientes que a gente vai, que a gente senta, que a gente convive, e isso é para os nossos filhos também, né? Então, às vezes a gente fala, ah, nossa, mas é um exagero. Depende a maneira que você vê, porque depende a maneira que você enxerga, né? Porque o que que é um exagero? Não que a gente não possa, né? Às vezes estar ali em um ambiente, dá um exemplo que acho que acontece em muitas famílias, é um pouco difícil, mas quando a gente vai numa festa familiar, nem todo mundo é cristão e tudo mais. Você pode falar, não, eu não vou, porque eu não gosto de conviver, né, naquele. Ou você pode falar, não, eu vou. Mas sempre que acontece, você vai sempre. A gente precisa, às vezes, detalhar isso. Eu vou dar um exemplo de mim. Na nossa casa, a gente não vai quase nas festas familiares. Porque nós sabemos que tem bebedeira, nós sabemos que tem música de forró, nós sabemos tudo isso. São raras a gente ir. A gente dá desculpa, a gente mente? Não. Eles entendem e nos respeita. Mas uma vez ou outra, às vezes é um aniversário, se é do meu pai ou se é do pai deles, a gente vai. A gente vai, mas a gente sabe se comportar, né? A gente sabe se colocar naquele ambiente. Assim também com as nossas crianças. E quando eu saio com as minhas crianças, eu aviso elas como vai ser aquele ambiente. Quando eu volto, eu comento com elas e falo assim: o que que vocês acharam do ambiente hoje? Né? Porque eu quero ouvir delas o que que elas acharam. Às vezes elas vão falar, eu gostei. Ah, eu, né, graças a Deus, nunca falaram isso. Mas pode acontecer, entendeu? E não tô, assim, querendo colocar, desprezando ninguém ou sendo melhor que ninguém. Mas nós entendemos que isso pode trazer e gerar um certo prazer, uma certa vontade de conhecer coisas novas, coisas diferentes, principalmente na idade deles, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, conhecendo, né? E nós precisamos ter o cuidado, porque senão, para eles, isso vai ser muito melhor do que ir na casa do Senhor, aprender sobre a palavra. Então, quando o coração deles estiverem de fato por completo, né? Vamos se dizer, com o temor ao Senhor, com aquele cuidado, eu acredito bastante que um lugar desse vai incomodá-los, né? Porque essa é a intenção, é incomodar eles e eles saírem por conta. Assim como nós somos salvos pelo Espírito Santo e não por pessoas, né? Não somos nós que salvamos ninguém. Os nossos filhos vão ter esse incômodo pelo Espírito também.
E não pela gente, não porque eu falei ou porque eu acho que ele não tem que ir, não, entendeu? Só que a partir do momento que a gente senta, a gente conversa, a gente explica, a gente tem essa paciência, a gente está disposto a ajudar e a mostrar aos nossos filhos toda essa importância e esse cuidado de não estar do lado do mundo, do que o mundo nos mostra, do que o mundo nos fala, tá? Deixa eu mudar aqui, peraí. E o versículo-chave, João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E em Isaías 5,20, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, esse é um dos versículos chaves para essa parte do nosso entendimento do estudo, né, que a palavra nos traz e nos abre, né, a importância de que a gente não tem que amar, né, assim, as coisas do mundo, né, e mais primeiramente a Deus antes de todas as coisas, porque Ele sabe de todas as coisas e tem toda a sabedoria. O perigo vem de dentro. Aqui eu achei bem legal, tem uma analogia no livro. Esse filme, A Vila, eu não assisti ele, mas ele é um filme meio suspense. Então, se você depois for assistir e tudo mais, tomar cuidado por conta das crianças mesmo, que eu acho que ele é um pouco forte. A vila nos mostrando que tentar se isolar ou construir muralhas contra o mundo não funciona. O mal cruza essas barreiras porque já está dentro das pessoas. O filme, o que que ele traz? São pessoas que tentam se proteger do mal que está lá fora. São uns monstros horrorosos. Só que nisso eles se dão mal, né? Porque essa não era a intenção, se proteger, construir muros altos para que esses bichos não entrassem. Muito pelo contrário. A criação sábia é uma boa educação. Não deve apenas erguer muros de proteção, mas sim preparar os filhos para identificar e lutar contra os perigos que residem em seus próprios corações. Ou seja, ela fala assim: o perigo vem de dentro, mas não é de dentro que já a gente já é pecadores. Nós já o pecado já aconteceu lá no Éden, entendeu? Então o que a gente precisa mudar agora é o nosso coração, ou seja, a gente precisa mudar o coração dos nossos filhos, porque eles já são pecadores, né? É isso que precisa ser transformado. Então não adianta nada eu querer colocar ele numa bolha, querer proteger ele, querer deixar trancado de casa, querer tirar a tela totalmente e não saber trazer para ele, identificar como ele vai agir, como que ele vai trabalhar com os perigos que estão ao seu redor. Né? Porque a gente também, como pai, não está 24 horas. Por isso que a gente precisa ajudá-los, por isso que a gente precisa guiá-los. Qual é a transformação real? Quando os nossos corações e mentes são transformados não por isolamento, mas sim do sacrifício de Jesus na cruz e da ação do ajudador do Espírito Santo. Ou seja, se a gente crê nisso, se a gente acredita, nós precisamos acreditar de que Jesus também vai ajudar nossos filhos. De que o Espírito Santo também vai tocar no coração deles, do que o Espírito Santo também vai incomodar eles, e que o coração deles precisam ser transformado conforme a palavra de Deus, né? Então, oração, falar sobre a palavra, a gente assistir uma ministração junto, a gente ensinar eles, mostrar com vídeos, filmes, tudo isso vai trazer com que fortaleçam a vida deles, vai fazer com que eles cresçam. Então, nós precisamos ter essa fé, né? Esse acreditar de que sim, o Senhor transforma os corações, né? E a mente também. É isso que nós precisamos entender. Os corações e mente precisam ser transformados.
para que eles possam se defender em momentos de perigos, em momentos de situações desagradáveis, né? Aonde sem nós, eles vão saber, eles vão se sentir incomodados e não vão cair naquilo de fato que é mal para a vida deles. Até que ponto isolar os filhos? Aqui é uma pergunta. Deixa eu só tirar aqui porque está aparecendo. Até que ponto isolar os filhos protege ou apenas adia o confronto com a realidade? Esse aqui é uma cena do filme, da vila. Eu peguei bem essa imagem mesmo para ficar impactante. Então, esse é um dos bichos. Então, pensa só, se hoje nós temos medo, né, nos nossos filhos lá fora, se hoje nós temos essa, né, dificuldade, né, de deixar eles, às vezes, ir até para a escola, um pensamento, né, negativo que vem, ou uma amizade que você conhece, e às vezes você fica com um pé atrás, enfim. Imagine só uma situação desse filme, você ter que se trancar dentro, né, de uma casa, acontece algo inesperado no mundo, onde esses monte de bicho. E aí, onde fica a sua fé, né? Porque isso aqui é um monte de demônio, na realidade, no filme. Então, onde está a sua fé que eu não vou mais sair lá para fora? Aonde está a minha fé que eu nem quero, né? Aonde está a minha fé? Entendeu? Então, a gente precisa entender o quão importante, de fato, os nossos filhos precisam estar preparados para saber lidar com os monstros de lá de fora, para saber se proteger dos monstros de lá de fora, para saber se proteger das telas, para saber se proteger e se responsabilizar daquilo que eles assistem, daquilo que eles veem, entendeu? A gente precisa trazer para a consciência deles isso. Só que isso é algo que a gente precisa estar o tempo todo lembrando eles, conversando com eles, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu já falei, já conversei, já não sei o quê. Só que às vezes você falou uma vez, você falou duas vezes no ano, ou nem isso. E deixa eu falar uma coisa, a gente precisa falar o tempo todo. Porque essas coisas acontecem o tempo todo. E a maldade, ela tá o tempo todo. Hoje um dia foi bom, amanhã você já não sabe. E você já prepara o seu filho para o dia de amanhã? Você já orou com ele? Você já lembrou ele da palavra de Deus? Já lembrou ele de obedecer? Você já lembrou ele de respeitar, de não se envolver? De falar assim, ó, você sabe se aparecer um amigo com um celular querendo te mostrar algo que você não tem conhecimento, que você não tenha que ver? Não fique curioso para ver? Porque tem coisas feias na internet, né? O quanto a gente é aberto para falar tudo isso para eles, o quanto a gente tem vontade, tem vontade não, é, tem medo de falar isso com eles, porque às vezes o medo é nosso, não é nem deles, né? Imagine se uns monstros desses estivessem pelo mundo. Como que eu não ia falar pro meu filho? Ó, tem um monte de demônio lá fora, a gente não vai poder sair. A gente ia ter que falar, né? Porque falar, por que que a gente tá trancado? A gente não pode sair de casa? Tem um monte de demônio. Agora eu tenho medo de falar, olha. Seus amigos podem mostrar uma pornografia, seus amigos podem mostrar, fazer que você converse online com alguém, seus amigos podem querer que você use alguma coisa, faça com que você pegue alguma coisa. Tem gente que tem pais que tem medo de falar para os filhos sobre isso, conversar sobre isso. E a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é o nosso escudo, que ela nos protege. A gente precisa ter essa firmeza dentro do nosso coração, acreditar, né? A gente precisa crer que a palavra do Senhor é real e que a gente não tem que ter medo. Peraí que eu vou mudar de slide. E é claro, no, no subtítulo, no último subtítulo dela, desse primeiro capítulo dela, da sabedoria, ela fala, sendo sal e luz. Aí eu pergunto, como estar no mundo sem ser mundo, sem ser do mundo? Esqueci de escrever ali.
sem ser do mundo. Como que eu vou estar no mundo sem ser do mundo? Primeiro que a gente sabe que Deus fala pra gente amar os nossos inimigos, né? A gente já sabe disso. Ame seus inimigos como a ti mesmo, se não for um dos mais importantes mandamentos. Segundo que temos outro versículo que fala também, dê a sua, se bater na sua face, dê a outra face. Se eu não me engano, é alguma coisa assim, não vou me lembrar exatamente. E outra coisa também, que a gente precisa ter atitudes de cristão no meio do mundo, né? Se eu não gosto, se não faz parte daquilo que eu creio, daquilo que é certo para mim, eu vou dizer não. E como que eu vou falar isso pro meu filho? Porque na maioria das vezes nossos filhos falam assim, mãe, mas daí, né? Como que eu vou falar não? Aí não vão querer, né? Eu por perto, vão me rejeitar. Mas aí é onde você fala, mas você é filho de quem? Você é filho de Deus. E você acredita na palavra dele. Se você falar um não para aquele seu amigo ou seu colega, ele já não é seu amigo, é isso que você tem que ver, né? Então, como eu me comporto? Eu acolho, né? Eu compreendo, mas eu aceito o que aquela pessoa faz. Eu falo de Jesus para ela. Será que ela vai me dar abertura? Se ela não te der abertura, amém. Mas a hora que ela quiser que você ore, você ora. Se ela te ignorar, amém também, né? Você não tá ali para ficar agradando. Jesus não agradou todo mundo, né? Então, nós precisamos falar isso para os nossos filhos. Vai ter amizades que vão concordar com você, que vão caminhar com você. Não vai ser muitos, vão ser poucos. E vai ter amizade que vão te ignorar, vai ter amizade que vão te chamar. Você é careta, você é um bobo, você é isso, aquilo. E tá tudo bem. Eu prefiro ser um bobo, mas eu amo e amar Jesus, né? É ele que é o único suficiente na minha vida, né? Então, aqui, ó, Jesus não orou para que fôssemos tirados do mundo, mas guardado do mal. João 17,15. O isolamento não é resposta. A presença relevante é. Nossos filhos precisam dar sabor e iluminar onde estiverem, não se esconder. Então, os nossos filhos precisam levar a luz e não se esconder, né? E aonde eles estiverem, que o pessoal sinta, né? Sinta essa luz, que eles possam colocar em prática, né? Aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que eles estão aprendendo da palavra do Senhor. O foco dos pais é guiar os filhos para um relacionamento real com Cristo, para que o caráter deles seja moldado de dentro para fora, ou seja moldado no coração, né? O caráter dos nossos filhos seja moldado de dentro do coração para fora, para que eles possam mostrar para fora, igual o caráter de Cristo, que eles possam ser igual a Cristo. Então, a gente precisa começar a entender que, ainda que a gente queira proteger, sim, ainda que a gente não queira que os nossos filhos tenham relacionamentos ruins, tenham relacionamentos que não vão fazer bem para eles, eles saibam lidar com situações que vão aparecer com relacionamentos de amigos próximos, com situações que vão desagradar o coração deles, que vão incomodar o coração deles, que eles saibam levar de uma forma é, que eles consigam discernir, né, ter sabedoria, amando o outro, né, e trazendo luz para aquela situação de forma sábia, né? Com sabedoria, com discernimento. E, claro, e que o Espírito Santo esteja com eles a todo momento, para que eles possam saber lidar da melhor forma possível. Que o Espírito Santo incomode eles, né? O meu desejo é sempre, Senhor, que o Senhor incomode o coração deles naquilo que for errado. Que eles, ainda que aconteça algo errado, eles assumam, né? Depois para mim, né? Deles, meu marido, e que eles vejam, que eles se arrependam, né? De algum pecado. Porque nossos filhos não são perfeitos, gente, não são perfeitos, né? Eles
são falhos, eles erram, assim como a gente também é adulto. E outra coisa, nós cobramos algo deles, mas nós precisamos ser exemplo também. Tudo que eu falei aqui, ainda que eu coloque exemplo para os nossos filhos, a gente precisa ser o exemplo primeiro para eles, né? Senão de nada adianta. Ai, desculpa pela tosse, mas é por estar falando, já está começando a secar um pouco a garganta. Então, que nós sejamos esse exemplo para os nossos filhos, que nós possamos ensinar eles da melhor forma possível com a palavra de Deus, que a gente possa pedir direcionamento ao Espírito Santo e que eles possam entender, compreender e o coração e a mente deles ser transformado. E por último, peraí que eu tenho. Ah, eu não tô conseguindo. Deixa eu ver. Tirei. Agora foi. Bom, a jornada é difícil e cansativa, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo é o nosso ajudador e Deus nos dá a suficiência necessária para essa boa obra. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Coríntios 9:8. Então, eu deixo aqui essa frase para vocês. Espero que seja uma frase de reflexão, espero que o estudo também seja algo reflexível, para que a gente possa pensar, para que a gente possa saiba, né, lidar melhor com os nossos filhos no dia a dia e que a gente possa tomar esse cuidado e entender que a gente precisa preparar eles para o mundo, né? Proteger eles, porém, é preparar eles para o mundo. Não é deixar eles numa bolha, não é pegar eles e trancar numa bolha, muito pelo contrário. Então, hoje eu finalizo o nosso estudo. Deixa eu entender.